Olá, tudo bem? Sou a professora Helena Bandeira, para o Alfa Colégio de Cursos. Vamos aplicar hoje o conteúdo para a prova de língua portuguesa. Esse conteúdo vai ser referente à pontuação, certo? Pontuação. Então, diante disso, nós temos que entender quais são os principais sinais de pontuação e que efeitos comunicativos eles causam nas frases, certo? Primeiramente, nós vamos estudar o ponto final. Para que serve o ponto final? Embora pareça óbvio, mas algumas pessoas ainda sentem dificuldade ou esquecem de colocar o ponto final ao terminar as suas frases e orações, o que não é bom. Não é bom porque fica dando a entender que a frase não acabou. Se eu disser, por exemplo, o jantar está servido, ponto final, quer dizer que eu terminei a minha afirmação, certo? Encerrei a minha oração com o ponto final. Se eu não coloco, quem lê a frase não sabe se eu estou perguntando, afirmando, entendeu? Fica um pouco confuso. Então, quando eu boto o ponto final, dá a entender que eu encerrei e estou fazendo uma afirmação. E encerrei a minha frase. Então, não fica dúvida para quem vai ler essa oração, certo? Isso é muito importante não esquecer nas respostas das provas. É muito importante não esquecer durante as redações, quando se escreve, numa carta, numa mensagem, até mesmo nos sites de mensagem que nós ficamos conversando, geralmente, é importante para que o leitor entenda que você não está perguntando nem haja dúvida, e que sim a afirmação, tá? Uma outra coisa que eu tenho que saber sobre o ponto final é que depois dele, se eu vou fazer uma outra frase, eu preciso iniciar a minha frase com letra maiúscula. Por quê? Porque ela veio no período continuado, ou seja, ponto continuado. Eu encerrei, mas digamos que eu ainda estou na mesma linha do caderno, ou da folha de resposta, que seja. Eu encerrei esta minha primeira oração, mas para abrir a minha segunda oração é importante que eu inicie sempre a minha frase com letra maiúscula, tá bom? Então, o ponto final serve para encerrar um raciocínio e para deixar claro que a pessoa está fazendo uma afirmação, não uma pergunta, não ficar dúvida para o leitor sobre o que ela quis dizer, tá bom? Seguindo disso, nós vamos agora fazer o ponto de exclamação, que é esse aqui, um risquinho seguido de um pontinho. Ele serve para exclamar, para dar uma entonação, uma intensidade à fala da pessoa, ou demonstrar que a pessoa está fazendo uma afirmação, uma ordem, ou está surpreso com algo, entendeu? Por exemplo, eu posso dizer, eu te amo, fazendo uma frase declarativa, e como muitas pessoas fazem, né, às vezes coloca até mais de uma, para dizer que está bastante importante aquilo que ela está dizendo, com bastante entonação. Ou ela pode dizer assim, saia daqui, dando uma ordem à pessoa, então tem que ter uma exclamação. Ou pode estar surpreso ou assustado, dizendo assim, meu Deus, nossa, entendeu? Sendo assim, ele vai vir tanto para essas frases declarativas, para você fazer uma declaração, como para dar uma ordem, um pedido ou apelo, lembrando o modo imperativo, ou para demonstrar surpresa ou alguma determinada reação que a pessoa tenha. Alguma emoção. Não sei se está dando para ver tudo. Esse daqui é o nosso. Eu te amo, saia daqui, dando a ordem. Meu Deus, demonstrando surpresa. E nossa, demonstrando também uma reação da pessoa. Uma outra coisa que é importante saber sobre a exclamação é o seguinte: após ela vai ter o mesmo valor do ponto final, ou seja, se depois do ponto final eu tive que iniciar a nova frase com letra maiúscula, depois da exclamação também. Se a pessoa disse assim, nossa, se mostrou surpreso e fez uma exclamação, você pode continuar a fala agora com uma outra frase, um ponto continuado, fazendo a nova pergunta. Você tem certeza? Certo? Então, eu iniciei meu novo período com
letra maiúscula, mesma coisa. Por quê? Porque apesar de ser uma exclamação, ela também possui um ponto final. Sendo assim, ela tem o mesmo valor de um ponto final, ela só vai mudar agora o seu sentido. Mas todas as orações terminadas com ponto final, interrogação ou exclamação, elas têm que ser uma oração que encerrou e assim a próxima oração tem que iniciar com letra maiúscula, tá? Nunca esquecer. Depois dela eu não posso iniciar assim não, porque vai ficar errado. Não posso com a letra minúscula, também depois de um ponto final não posso. Tem que iniciar com letra maiúscula, correto? E a nossa interrogação, nosso sinalzinho de interrogação, para que serve? Serve para sinalizar que as frases são perguntas, né? Ele serve para elaborar e sinalizar que são perguntas. Assim, ela vai vir sempre no final da oração. Nessa daqui eu coloquei, ó, você tem certeza? Tá fazendo uma pergunta para a pessoa. Sinalizou com a exclamação, correto? Correto. Mas depois da exclamação, professora? Aí, depois da exclamação, tem que fazer a mesma coisa. Sério? Entendeu? Eu tenho que começar de novo com letra maiúscula, porque eu encerrei uma frase, uma oração. Então, a próxima frase é uma frase nova, não tem mais nada a ver com a outra. Mesmo que seja uma interrogação, bota um pontinho final dentro dela aqui, né? E inicia a nova frase com letra maiúscula. Tá bom? Então é isso. O ponto final serve para encerrar as frases e mostrar que a pessoa acabou o que ia dizer, fazer alguma declaração, alguma afirmação. A exclamação serve para apresentar ou uma declaração, uma frase declarativa, ou expressar alguma emoção ou alguma ordem. E o ponto de interrogação serve para sinalizar que a pessoa está fazendo uma pergunta. Então, se você faz sempre uma pergunta, deixe sempre demarcado que aquilo é uma pergunta, colocando o ponto final no finzinho de sua frase, tá bom? Depois disso, nós vamos ter outros sinais de pontuação que vão ter determinados usos. Por exemplo, eu acho que vai ser o próximo agora a vírgula, que é essa bolinha aqui seguida de um risquinho. A vírgula ela vai ter umas determinadas funções. Vai ser o quê? Indicar uma pausa. Ela pode servir para enumerar coisas, né? Coisas ou ações. Ou também ela vai poder servir para separar o vocativo ou o aposto da oração. Serve também para dividir orações, certo? Dividir orações. Quando a oração está muito grande, muito extensa, então as pessoas vão colocando vírgula porque ainda está no raciocínio e ainda não quer encerrar com o ponto final. Então é uma pausa, mas que ela ainda vai falar outra coisa sobre aquele determinado assunto. É muito comum a gente ver nos textos, nos livros. Então, ela vai indicar uma pausa quando o sujeito está falando de uma ação, depois vai fazer outra coisa. Por exemplo, acordei e depois dormi. Aí a pessoa vai dar uma vírgula e vai dizer, fui jantar. Fui jantar. Então, ela deu uma pausa entre esta oração e a próxima. Ela vai servir para enumerar coisas quando a gente vai dizer o aluno deve chegar à escola trazendo, portando, caderno, lápis, borracha. Então, para cada item desse, né, enumerar itens e citar várias coisas, como dá para ver aqui, eu vou dividir cada item por uma vírgula. Ou até mesmo ações, né? Quando eu posso dizer acordei, vírgula, saí, vírgula, jantei, vírgula, dormi. Então, para cada ação dessa do sujeito representada por um verbo, a gente pode dividir também com a vírgula, porque cada ação já está completa o seu sentido, então ele passa para a próxima. Separar o vocativo ou o aposto, quando você vai dizer assim, João
estou aqui. Se você diz isso, o vocativo que é o nome dele, João, deve ser separado do restante da frase, certo? Ou até mesmo para um aposto. Quando eu digo assim, por exemplo, quando eu digo assim, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, é brasileiro. Então, um aposto é o quê, professor? Um aposto é uma explicação que eu coloco no meio da minha oração para explicar algo. Então, essa parte aqui do aposto, ela está vindo ó, isolada entre vírgulas. Eu falei Pelé, que é o nome da pessoa, botei uma vírgula, expliquei o que ele é, o rei do futebol, dei mais uma vírgula e continuei a dizer o que eu queria. Então, esse conteúdo aqui é o aposto, uma explicação extra. Ou às vezes datas, números, e também para dividir as orações, como a gente colocou aqui, né? A pessoa fez uma coisa e fez outra. Então, o uso da vírgula é basicamente esse, é numerar coisas, dividir orações, dividir ações, ou citar vários itens, né? Basicamente isso. Então, nunca se deve usar vírgula demais e também você termina uma oração de dizer uma coisa, vai passar para outra afirmação, dá uma vírgula porque às vezes a próxima afirmação não tem a ver com a primeira. Então, para indicar que aquela frase já está ok, passa para a próxima. Já o ponto e vírgula, que é a nossa próxima pontuação, ele vai trazer uma pausa continuada. Ele é muito utilizado para a gente citar coisas, né? É o ponto e vírgula. Eu posso dizer assim, na feira tem, aí dizer 2 pontos, ó, banana, aí esse item aqui de fruta eu já terminei, eu dou um ponto e vírgula, porque agora eu vou para outro item, folhas, aí esse item de folhagem já terminou, agora eu vou para outro item, ou seja, eu parei a lista, eu encerrei esse item, por isso que tem um ponto, o item de frutas foi encerrado, mas a lista total ainda não terminou, né? Então, por isso que tem um ponto e uma vírgula. Tipo, eu terminei esse item, mas eu ainda tenho próximas coisas para dizer. Banana, folhas, eu posso dizer carnes, aí ponto e vírgula, entendeu? Pode servir para fazer tópicos. Então, ele pode servir sempre para a gente citar várias coisas que acabaram aquela parte, aquele grupinho, mas ainda tem outro grupinho a citar, certo? Essa é a função do ponto e vírgula, é como se fosse uma pausa mais demarcada. Depois disso, nós vamos ter os 2 pontos. Quem conhece os 2 pontos? Os 2 pontos, eles servem também para indicar uma informação que vem à frente. Eu posso dizer, trazer os seguintes documentos. Aí bota aqui 2 pontos, aí a pessoa vai dizer RG, CPF, né? Qualquer coisa que seja. Então, olha aqui os 2 pontos. Ele vai indicar uma informação que está sendo pedida. Ou seja, nesta frase eu indico que eu preciso de uma informação que vem depois dela. Então, para indicar que a informação vai vir, eu coloco aqui os 2 pontos. Pode ser chamado também de aposto essa informação. É um aposto enumerativo, pode ser explicativo, detalhado em várias coisas. Então, ele também pode indicar algumas ações, por exemplo, no modo instrucional. Seguinte, ó, cortar, lavar, fazer. Então, ele vai sempre indicar que vem informação depois dele, certo? Ou indicar a fala de algum personagem, numa obra de literatura, num texto ficcional, como um conto, algo assim. Então, a função dos 2 pontos é essa, indicar que vem informação posterior, seguinte, certo? Então, depois disso, nós vamos ter, deixa eu ver, 2 pontos, ponto e vírgula, vírgula, ponto final. Basicamente esse, certo? Existem outros pontos, como travessão, que vai indicar diálogo, né, de fala de personagens, né? Ele vai indicar um diálogo em contos, em textos. As aspas, vou indicar às vezes que a fala é alheia, né? Ó,
de acordo com fulano de tal, é abre aspas, fechas, ou então que alguma palavra tem algum significado diferente ou que não é de língua portuguesa. Nisso, a gente pode usar nas orações. Então, os pontos principais que vocês devem usar são esses, né? Ponto final, vamos só retomar. Ponto final para frases declarativas, ó. Finalizar frases. O ponto de exclamação, que é para o quê? Para declarar, dar ordem ou demonstrar o quê? Emoção ou surpresa, certo? Aí nós vamos ter a interrogação para o quê? Para criar perguntas, para sinalizar que ali são perguntas. A vírgula para dar pausas ou para enumerar coisas, ou enumerar, citar itens ou várias coisas, né? Um monte de coisas. Aí o ponto e vírgula para citar um item continuado, uma pausa continuada, né? É uma pausa e continuada, certo? Os dois pontos para indicar que vai vir uma informação posterior, certo? Uma informação logo em seguida. Pronto, sabendo isso, dá para vocês lerem e interpretarem os textos corretamente, compreender o que cada sinal quer exatamente exercer naquela frase e também para elaborar as frases, as perguntas, respostas ou redações de vocês de uma maneira mais coerente, com sentido completo. Então, essa aula de hoje é só referente a regras de pontuação e espero que vocês estudem um pouquinho para a gente elaborar uma boa prova, fazer uma boa interpretação de texto, entendendo o uso correto dos sinais, tá certo? Como eles funcionam no texto na língua portuguesa, tá bom? Então, eu sou a professora Helena Bandeira, para o Alfa Colégio de Cursos, fazendo a aula de língua portuguesa para o supletivo e por hoje é só, tá bom? Obrigada e bons estudos!